Glória a Deus. Amados, eu quero falar com você hoje de maneira direta sobre vencendo o desânimo. Já ouviu falar sobre essa palavra, desânimo? É impressionante, né? Como nós temos lutado nos nossos dias em relação a estarmos vencendo, né, as emoções. O desânimo tem sido algo assim generalizado nos relacionamentos, nos contextos das famílias, nas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque existem dias que você levanta, parece que o céu está na terra, né? Existem dias que parece, se você não pudesse levantar, seria bem melhor. Então eu quero falar um pouquinho sobre vencendo os desânimos, para que você possa se contextualizar com outros personagens bíblicos, e você vai começar a compreender que não existem dificuldades que não podem ser vencidas em Jesus, mas vai compreender também que você não é o único ou a única que sofre na terra. Todos nós passamos por dias difíceis, passamos por lutas e circunstâncias das quais às vezes nós precisamos de alguém. Precisamos de Deus, precisamos de amigos, precisamos da família, porque dias difíceis, eles sempre nos alcançam. Na quinta-feira nós estivemos aqui com as pessoas do ministério, né, os líderes e apoios, e nós falamos um pouquinho a respeito dos nossos limites, até onde o nosso limite vai, e quando nós devemos seguir naquilo que Deus confiou nas nossas mãos enquanto ministros, e quando nós devemos parar. Eu desafio você a acessar lá as mídias da comunidade, Comunidade Amor e Graça, acesse lá essa mensagem a respeito dos seus limites. Eu acho que vai te abençoar muito essa mensagem. Nós tivemos um tempo com Deus aqui na quinta, e aí na quinta eu encerrei falando a respeito do texto que quero iniciar hoje. O final da ministração de quinta é o início da de hoje, ok? É meio que uma continuidade, então você vai ter que ouvir a primeira ministração lá depois, tá? Jó capítulo 4, versículo 3 a 5, foi assim que nós encerramos a ministração de quinta, e nós vamos partir desse ponto como base para a gente ter uma reflexão a respeito do desânimo. Jó capítulo 4, verso 3 a 5. Amém, amém? Todo mundo lá? Vamos lá, queridos. Jó capítulo 4, verso 3 diz assim, olha: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Pai, nós te louvamos e nós queremos declarar, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito hoje. Que o Teu Espírito possa vir neste lugar, Senhor, e o Senhor possa mover as nossas vidas como nunca antes o Senhor se moveu. E na vida de algumas pessoas aqui, Senhor, que se encontram em situações de desânimo profundo, às vezes tristezas e abatimentos, hoje seja um divisor de águas, Pai. Eu quero abençoar para que esse culto, Senhor, seja um culto para Ti em primeiro lugar. Por isso nós levamos cativos ao Senhor toda a nossa mente, nosso raciocínio, tudo aquilo que nós estamos submetidos aqui, Senhor, os Teus anjos possam preservar a Tua vontade nas nossas vidas. Repreendemos todo mal que possa, Senhor, tirar o foco daquilo que o Senhor nos trouxe a este lugar nesta manhã. Que o Senhor possa mudar a nossa história e a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Jó, na verdade, é um desafio para nós entendermos a teologia do livro de Jó. O que acontece? Você vai ver uma história, uma narrativa de um período de sofrimento assim, quase incomum, anormal, na vida de uma pessoa que antes de iniciar com esse período de sofrimento na sua vida, ele é conhecido como uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. A Bíblia diz que Deus coloca os olhos em Jó, não são os homens, Deus coloca os olhos em Jó. E ao colocar os olhos em Jó, considera ele um homem íntegro e justo diante dos demais homens da terra.
E nós temos uma teologia, principalmente essa teologia do triunfalismo que nós vivemos ao longo dos anos, que sempre é ministrado, que o homem ele não deve sofrer, que o homem deve buscar a felicidade. Um hedonismo é aplicado na sociedade todos os dias. Nós somos ensinados que aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos traz tristezas, nós devemos abrir mão, evitar, mudar de situações, mudar de lugares, mudar de relacionamentos, porque nós somos pessoas incentivadas desde pequenininhos, que nós devemos evitar o sofrimento, que o sofrimento não é para o homem. Eu quero entender um pouquinho, porque na teologia do livro de Jó, existem coisas das quais nós não conseguimos explicar totalmente. Você vai ver que a narrativa do livro, de Jó, você vai ver poucas ações acontecendo. A maioria do livro de Jó são diálogos. Conversas entre Jó e os amigos. Os amigos de Jó, às vezes, argumentando coisas a respeito do seu sofrimento, Jó se defendendo, depois Jó argumentando coisas a respeito de como eles enxergavam tudo que estava acontecendo, e os amigos se defendendo. Então, no capítulo 1 e 2, você vai ver um desenrolar de acontecimentos, é onde Jó tinha sua família, estava tudo bem com a vida de Jó. Deus olha para ele, o acha íntegro, ele é um homem próspero, Deus o está abençoando em tudo. E aí você vai ver que em um dado momento, não sei que trem que é isso, a Bíblia diz que o diabo está conversando com Deus, e então o diabo cita Jó. Fala lá, ele é íntegro porque ele tem tudo. Tira dele as coisas que ele tem para ver se ele permanece sendo um homem íntegro na tua presença. Nós conhecemos a história, então o diabo tem uma autorização devida por Deus para tocar nas coisas de Jó. Então o diabo vem e toca em tudo que Jó tinha. Toca nos seus bens, toca nos seus filhos, toca nos seus servos, toca na sua saúde, toca na sua esposa. Toca em tudo, queridos. E tudo que Jó tinha então, em questão assim, em fração de dias, desmorona. Ele entra numa crise. Então, no capítulo 1 e 2, você vai ver todo o desenrolar desse momento da vida de Jó, que estava no ápice daquilo que ele havia conseguido, conquistado, angariado, e de repente ele se vê na miséria. Capítulo 3 ao capítulo 41, o livro de Jó são 42 capítulos. No capítulo 3 ao capítulo 41, tudo o que acontece são narrativas de conversas. Deus não se move de maneira nenhuma mais. Deus só deixa Jó conversando com os amigos para entender o que está acontecendo. Porque Deus estava fazendo algo que nós não conseguimos explicar nem por que Jó entrou nisso, porque a Bíblia não dá detalhes por que Jó entrou nisso. Só diz que o diabo estava conversando com Deus. Aí nós, na nossa teologia, defendemos que é porque ele era um cara justo, porque ele era um cara íntegro, porque se ele fosse tocado ele ia blasfemar. Eu acredito, amados, quando você vai para a Bíblia e você mergulha de fato nos textos bíblicos, existem muito mais coisas entre o céu e a terra que nós não sabemos. Nós sabemos muito pouco. Tudo que nós sabemos a respeito do mundo espiritual é o suficiente para que nós possamos seguir fiéis naquilo que Deus nos deu. Mas existem coisas, amados, a respeito do coração de Deus, que elas não se explicam simplesmente porque nós conhecemos um texto ou outro. Deus, Ele é soberano. E na sua soberania, Deus se move em meio aos seus, se move na terra, se move em meio à criação, de maneira que algumas coisas nós não conseguimos compreender e explicar. Então, do capítulo 3 ao capítulo 41, Jó está numa crise. E no capítulo 3, agora um homem que era, nos 2 primeiros capítulos, conhecido como justo e íntegro, ele passa a desejar a própria morte. Jó não tem problema com Deus, amados. Jó desenvolve um problema consigo mesmo por conta de algumas situações que o envolvimento com os amigos levaram ele a produzir. Por exemplo, no capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele começa a dizer, para que eu vim na terra então? Para que Deus me trouxe? Maldito é o dia que eu nasci então, eu não deveria ter nascido. E Jó começa a entrar, queridos, num buraco de desânimo e numa frustração em relação a tudo que ele estava vivendo, por conta de todas as circunstâncias que o alcançaram. E nesse momento, amados, a Bíblia diz que em primeiro instante, os amigos de Jó se colocaram ao lado dele. Presta atenção com seus amigos, ok? Tem bons amigos.
Mas o fato dos nossos amigos serem bons amigos não significa que eles são sábios. A Bíblia nos ensina, amados, que nós não podemos dar nada a ninguém sem antes recebermos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E você recebe muitas coisas de Deus, até a maturidade que você tem ao longo dos anos pela vivência física e carnal que você tem é uma dádiva de Deus para você. Hoje você tem sabedoria, porque já tem 40, 50 anos, né? Um pouquinho mais. Hoje você tem sabedoria para dar conselhos para pessoas que são adolescentes e jovens, por circunstâncias de coisas que você já viveu, mas porque Deus te permitiu e te deu. Então tudo nos é dado por Deus, então ninguém pode dar nada ao outro sem antes receber do Pai. E os amigos de Jó estão nessa condição. Eles então, no primeiro momento, a Bíblia diz que eles se colocaram ao lado de Jó. Sentaram do lado dele. A Bíblia diz que os amigos não abriram a boca por uma semana. O sofrimento de Jó era tão... Sabe aqueles momentos que você enfrenta assim, né, algumas circunstâncias na vida que é tão difícil que quando as pessoas chegam perto de você, elas não têm o que falar? Às vezes eu vou em alguns velórios, queridos, sepultamentos de algumas pessoas, algumas coisas tão trágicas, que quando eu chego diante das pessoas, o único consolo que eu tenho é um abraço. Eu não abro a boca, queridos, porque tudo que nós dissermos não vai mudar o que a pessoa está sentindo, porque a cisão, a dor, o buraco, o vazio é muito grande, porque são coisas que não se explicam humanamente dizendo, não fosse por conta do pecado e da queda humana. Então não adianta, você abraça a pessoa e fala, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem porque não é com você. Vai ficar tudo bem. A pessoa perdeu o esteio da casa. Ela perdeu a estrutura das suas emoções, da sua vida, porque é tudo que ela tinha. Aí você abraça e fala, não, irmão, tenha fé é o escambau. Não dá, queridos. Tem hora que a gente tem que fechar a boca. Nós não sabemos, somente quem está enfrentando e vivendo sabe, porque assim, às vezes você enfrenta uma situação, eu enfrento a mesma situação, completamente idêntica, nas mesmas proporções, mas a maneira como você reage é muito diferente da minha. Então é assim, mesmo que eu tenha vivido e passado pelo que você já passou, ainda assim é diferente como nós tratamos as circunstâncias, porque depende muito da estrutura emocional de cada um, depende muito da educação que cada um teve, depende muito da formação que cada família trouxe, depende muito dos ensinamentos que a vida trouxe sobre a vida daquela pessoa, porque existem pessoas que na vida elas se tornaram pessoas resilientes. Por quê, pastor? Porque elas são melhores? Não, porque a forja da vida dessas pessoas é diferente da sua, é diferente da minha. Então são pessoas que elas são resilientes. Amados, somente quem passa por um exílio sabe o que é o exílio, quem passa por uma perda sabe o que é uma perda, e quem passa por uma alegria assim que ganha sozinho na loteria, você consegue imaginar, mas você não sabe o que é ganhar sozinho na loteria. A gente imagina, irmão, mas a gente nem sabe o que a pessoa sente. Fala, nossa, o cara lá ganhou. Aí você fala o montante. Só quem passa, amados. Então os amigos de Jó, eles não têm o que dar nesse momento. Quando não tem o que dar, o que eles fazem? Eles chegam e só abraçam. Jó, estamos juntos. Se precisar, eu estou aqui do lado, filho. Só que a Bíblia diz, no capítulo 3 em diante, passada uma semana, os amigos de Jó não conseguiram sustentar essa posição. Então um dos amigos de Jó, chamado Elifaz, ele começa a indagar a Jó a respeito de algumas questões que Jó estava vivendo. Por que, amados? Nós precisamos entender o contexto dos amigos de Jó. Por isso que eu estou dizendo para você, nós só podemos dar algo a alguém que nós temos. Se nós não temos, não adianta. Nós precisamos nos calar. E o que esses amigos de Jó tinham? Eles tinham toda a estrutura da lei. E na estrutura da lei do Antigo Testamento nos fala a respeito da lei da retribuição. Porque na lei da retribuição, amados, era olho por olho, dente por dente. Você fez, você toma. É assim.
Você plantou, você colhe. Você fez o bem, é bem. Fez o mal, é mal. Você errou, vai colher. Você acertou, vai colher. Então, houve um momento, depois dessa uma semana de silêncio, que o amigo de Jó, ele começa a dizer o seguinte: ô Jó, peraí, cara, vamos conversar aqui, ó. Deixa eu dizer algo para você. Cara, você, na verdade, vamos pensar bem. Pensa bem sobre você, Jó. Ó, as suas palavras, elas davam firmeza para as pessoas que tropeçavam, cara. Você era o cara que estava... Cara, você fortaleceu o joelho de tantas pessoas, irmão. Agora que você está passando por isso, você se joga por terra e fica prostrado? Não, peraí, Jó, tem alguma coisa errada, irmão. Porque é a lei da retribuição, queridos. O que o amigo de Jó ele faz? Ele começa a desenvolver então com Jó, a partir do capítulo 3, ele começa a dizer: Jó, se você está vivendo isso é porque tem culpa no cartório. Não é possível, irmão. Se você era um homem íntegro e se você exercia e desenvolvia a teologia que você acredita, que é a teologia de que os que são bons, eles são abençoados, que bondade é essa sua que você está sendo amaldiçoado agora? E por Deus, não é pelos homens não. Então ele começa a desenvolver com Jó uma relação de tentar atribuir a Jó aquilo que Jó estava vivendo. Deixa eu dizer algo para você em relação às pessoas que sofrem, amados. Pior coisa que existe em amigos que estão à nossa volta é quando, em meio ao sofrimento, as pessoas querem atribuir a nós a culpa do erro que estamos enfrentando. Existem coisas que você erra mesmo, mas nem tudo que você erra tem a ver com o que você está vivendo. E existem coisas que você está vivendo que não tem nada a ver com erros, por conta da soberania de Deus. Porque na verdade Deus ele não tem um problema com o pecado de Jó. Deus tem um problema com o pecado original. Por conta do pecado original, a humanidade toda enfrenta um problema. Logo, Jó é só um personagem em meio à história. Logo, você e eu somos só mais um personagem em meio a uma história de queda. Houve uma queda, amados. Lá no início de tudo houve um problema. E Jó está dentro desse contexto, independente de ser íntegro ou não ser íntegro. Como você e eu. Coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas. Me dá um exemplo, pastor? Te dou. Às vezes esses, que a religião intitula por esse linguajar, o ímpio. Que a religião faz isso, o ímpio, o incircunciso. A gente usa esses termos assim, religião, terrível. Mas fala assim, não, o ímpio abriu um negócio próprio ali, você viu como o cara prosperou? O ímpio prospera. Aí eu estou no Salmo 73, por exemplo, e aí tem um homem chamado Asaf, que está indagando a Deus, dizendo assim: Deus, por que o ímpio prospera e eu não? Se eu sirvo o Senhor há tantos anos dentro da sua casa. Aí nós queremos atribuir ao ímpio que se o ímpio comete impiedade, ele não deveria prosperar, ele tem que morrer às mínguas. E aí nós atribuímos ao justo que se o cara ou a mulher são justos, eles têm que prosperar, porque eles são justos. Sabe o que é isso, irmãos? Lei da meritocracia. Não é mérito seu, não é mérito meu, algumas coisas dependem só de Deus. Mas nós não temos méritos, pastor? Temos. Tiago capítulo 5 diz que a quem honra, honra. Então existem coisas que são méritos seus. Por exemplo, você não tem um canudo na mão se você não tivesse estudado. Se você estudou, é um mérito seu. Ser reconhecido e ser reconhecida. Por toda a aplicação e o longo de tantas noites enquanto eu estava assistindo Netflix, você estava estudando. Lógico que é mérito seu. Nós temos os nossos méritos. Mas existem coisas, amados, em relação a Deus que nós precisamos compreender. Não dá para atribuir tudo ao homem e a responsabilidade do homem naquilo que Deus está fazendo, que não há explicação. Porque Jó era justo e íntegro e está passando por uma luta. Então eu quero falar com vocês, olha, primeira situação que nós enfrentamos e percebemos aqui na vida de Jó: nós começamos bem e terminamos mal. Por que nós começamos bem e terminamos mal? Porque os amigos de Jó começaram bem. Eles se colocaram ao lado.
de Jó. Mas eles terminam mal, porque na verdade o que os amigos de Jó fazem com Jó é colocar dúvidas na sua fé em relação a quem Deus era, em como Deus conduzia as coisas. São pessoas que estão convivendo com você e existe um momento da sua vida que eles começam a dizer algumas coisas mais ou menos nas entrelinhas assim, porque tem uns que não tem nem coragem de dizer a verdade do que pensam, então eles ficam nas entrelinhas assim com você. Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, não sei. E aí você que tinha fé plena, convicta na ação sobrenatural de Deus, você agora está com uma interrogação que não existia, mas foram seus amigos que colocaram, porque eles começam a relativizar as coisas, eles começam a dizer para você, não, você é livre, meu, você acha que fazer isso aí vai te condenar? Não vai te condenar não, pode fazer, aí você faz aqui, você faz ali, você faz lá, você faz acolá, daqui a pouco você é um dependente químico, aí você olha para o seu amigo e você fala assim, meu, você não falou para mim que era relativo, onde eu estou? Ele vai falar, sabe o que para você? Problema seu, você não teve maturidade, aí ele vai te chamar, sabe do quê? Ele vai te responsabilizar, porque ele vai falar que você não teve maturidade para lidar com aquilo que Deus te deu como liberdade. Mas lá no início de tudo ele falou, não, vamos, faz, acontece. Que isso, cara, você é muito careta, você é muito... Você entende? Porque entra um relativismo na nossa condição em relação às coisas com Deus. E Deus, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre nos instruindo qual é o centro da sua vontade para nós. Não tem relativismo, amados. Deus, ele é Deus independente do seu caráter, Deus é Deus independente da sua santidade, Deus continua sendo Deus independente dos seus pecados, Deus continua sendo Deus independente de nós. Mas os amigos de Jó estão colocando algumas interrogações em Jó, para dizer, Jó, na verdade é o seguinte, cara, tem um erro em você, tem um erro. Sabe por que tem um erro, Jó? Porque assim, olha... Quando você iniciou tudo, você tinha uma fé inabalável, mas agora você se prostrou. Se você se prostrou, a fé que você professa é mentirosa. Deixa eu dizer algo para você em relação à nossa fé, queridos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê, ok? Hebreus define a fé assim. Mas o fato de nós termos fé não significa, amados, que nas provações nós não possamos nos abater. A fé não significa que você não tem medo. A fé significa que você o enfrenta. É diferente. Pastor, eu não posso ter medo? Pode, mas eu tenho fé. Que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminar. Então, quando um diagnóstico de um câncer vem, você tem medo, mas você tem fé. De que existe um Deus que a última palavra é dele, não é da medicina. Quando uma circunstância contrária te alcança dentro da sua família, você se abate, você se abate. Você se prostra, você se prostra. Mas você precisa continuar crendo que independente do teu estado emocional e aquilo que foi causado por essas circunstâncias que você está enfrentando, não tirou das mãos de Deus a sua autoridade soberana sobre tudo. Basta uma palavra, queridos, do Senhor sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Uma única palavra, você só precisa se manter aonde Deus te posicionou, independente do que te alcança, e independente daquilo que te dão como conselho. Você vai receber muitos conselhos bons em dias difíceis da sua vida, mas você também vai ouvir muita besteira. Sabe quem fala mais besteira para nós, amados? São as pessoas mais próximas, porque elas têm liberdade para dizer o que pensam. E às vezes a teologia das pessoas com quem convivemos, em relação ao que elas pensam, é completamente distorcida da vontade de Deus. Em outros momentos, sequer alguns nem teologia têm, porque daí eles vão só segundo o coração mesmo, dizer para você que não, você não pode sofrer, não, você não pode ficar triste, você pode tudo, queridos. Você só precisa entender que dias difíceis te alcançam, mas aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. E que ele vai mudar a sua sorte a seu tempo, e que independente desse período que está se desenvolvendo e desenrolando um quadro, porque Jó e os amigos de Jó não tinham o livro de Jó para ler, nós temos. Jó está em meio a um momento, e os seus amigos também, que eles não tinham algo escrito para poder dizer, olha, é assim que Deus faz, Jó, quando pessoas passam pelo que você está passando. Nós temos.
Deus está dizendo, olha, aquele que começou a boa obra é fiel, ele vai terminar. Porque foi assim com Jó, porque foi assim com Abraão, porque foi assim com Isaac, porque foi assim com todos da Bíblia. E nós passarmos por lutas e dificuldades, amados, não nos desqualifica. Todos nós podemos passar por lutas e sofrimentos, mesmo sendo de Deus. Hebreus nos fala na galeria dos heróis da fé, fala a respeito de homens e mulheres que eles não alcançaram a promessa. Eles viveram e foram mortos antes de alcançar a promessa, sabe por quê? Porque Paulo nas suas cartas vai deixando claro qual que é a verdadeira promessa que um cristão deve esperar. Paulo está dizendo, olha, tira os olhos dessa terra. Vocês estão passando por tudo isso daí? Não muda quem Deus é. Porque na verdade, em última instância, Deus não está preocupado em dar uma resposta para uma situação no seu casamento, ou para uma situação na sua saúde, ou para uma situação das suas finanças. Deus não está muito preocupado com isso. Sabe por que Deus não está muito preocupado? Embora Ele faça. Porque Ele sabe que isso é passageiro. Jó tinha tudo e perdeu tudo em uma semana. Depois Deus restituiu de novo. Deu tudo de novo. 2 vezes mais do que ele havia perdido. Deus não tem problema com isso. Lázaro morreu, Deus ressuscitou ele. Depois de Deus ter ressuscitado Lázaro, ele morreu de novo. Onde está a filha de Jairo, que foi ressuscitada dos mortos? Alguém viu ela andando aí? Já encontrou ela na rua? Sabe em qual cidade ou estado ela mora? Ela morreu de novo, queridos. Já fazem 2000 anos que ela foi ressuscitada. Agora a Bíblia diz, bem-aventurado é o que não participar da segunda morte. Não tem a ver com a primeira. A ressurreição de um corpo físico, irmão, ou a restauração de uma finança, ou o estabelecimento de um casamento, ou o estabelecimento de um negócio próprio que você tanto busca, tudo isso está no pacote, não tem problema. Mas Deus está dizendo para Jó, presta atenção, filho, presta atenção. Eu estou trabalhando em coisas que você ainda nem entende. Você não entende. Haverá um momento que você vai entender. Então o segundo ponto é teologia certa aplicada de maneira errada. O que é teologia certa aplicada de maneira errada, pastor? Versículo 6, do mesmo capítulo que eu li, eu parei no 5, né? Diz assim, olha, sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia maldade e também colherá maldade. Na cabeça de Elifaz, então, os justos jamais, queridos, podem perecer. Jamais podem perecer. Teologia certa, da maneira errada. Porque quando Deus fala a respeito do justo não perecer, não significa que não passar lutas. Porque a visão de Deus em um justo não perecer tem a ver com o juízo final de tudo. Haverá um dia que os justos não perecerão, amados. Porque Deus vai separar as ovelhas dos bodes, vai separar o joio do trigo. E naquele grande dia Deus vai poder olhar para você e para mim, vai poder dizer assim, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. É isso que Deus está preocupado. Ah, mas e as minhas emoções, pastor? As nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas. Nós precisamos entender que todos nós estamos inerentes aos sofrimentos, e que os sofrimentos que nos alcançam, amados, às vezes não tem a ver com você ou eu estarmos certos ou errados, faz parte da trajetória da vida na terra, faz parte, porque a Bíblia nos ensina que até a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja regenerada e restaurada em tudo que foi perdido. Não havia ervas daninhas no jardim. Tudo era diferente, amados. O homem colhia primeiro para depois plantar. Depois da queda ele passou a plantar para depois colher. Tudo foi mudado. O mundo não é um lugar de causa e efeito moral. O mundo é um lugar de causa e efeito espiritual. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Antes de você e eu sermos gerados no ventre da nossa mãe, já havia uma briga acirrada entre Deus e o diabo. Nós não temos nada a ver com isso.
Não se sabe, queridos, a Bíblia não explica, você nunca vai encontrar um teólogo no mundo que consiga explicar quando foi a data precisa da discussão entre Deus e Satanás, porque a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, Lúcifer. Ele cuidava do louvor no céu. Cadê os músicos? Cuidado, hein? Esse negócio de música aqui é meio estranho. Ao mesmo tempo que nos leva na presença, nos tira também. Você já esteve lidando com músicos? Conversa com eles, irmãos. Chicote estrala. Não é fácil, queridos. Em algum momento na vida, no universo, no cosmos, que Deus, nós nem existíamos, houve uma dissensão entre Deus e Satanás. Quando o homem é formado do pó da terra, essa discussão já existia. Essa rivalidade já existia. Lúcifer já havia se rebelado contra Deus antes de nós existirmos. É por isso que quando nós nascemos, a Bíblia diz, olha, Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. Nem o mundo existia, irmãos. Por que Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo? Já tinha um problema lá com esse tal de Satanás, esse miserável. Causas e efeitos, amados, que nós sofremos na terra, não estão ligadas às nossas questões morais. Não é porque você é bom ou porque você é ruim, não é porque você faz ou deixa de fazer, não é porque você chora ou porque você levanta, não é porque você se prostra ou deixa de se prostrar. Há uma batalha pela sua vida. Deus escreveu o seu nome no livro da vida, o diabo quer escrever o seu nome no livro da morte. É isso que você precisa entender, de uma vez por todas. Há uma batalha em favor da sua vida. É por isso que pessoas caminham uma vida inteira com Deus, e na fase mais difícil, quando elas entram em crise, elas se desviam dos caminhos de Deus, sofrem um acidente e morrem. Porque o diabo só precisa de uma oportunidade para investir contra nós. Se ele pega uma brecha, ele investe. Ele está doido para te pegar numa curva errada. Mas às vezes você é íntegro, e ele te pega também. Por quê, pastor? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus por que ele permitiu o diabo tocar Jó. Jó estava andando reto, queridos. Não tem a ver conosco, queridos. Tem a ver com aquilo que Deus tem como destino para cada um de nós. Um destino nos foi dado. Um menino nos nasceu. A Bíblia diz que o seu nome é Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Ele nos enviou um Espírito chamado Consolador que nos habita, porque Ele está preocupado em manter o nosso nome no livro da vida, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Pastor, aqui não está legal, lá não está bem, pastor, eu estou chorando, pastor, eu estou prostrada, estou prostrado. Está tudo certo, filha, filho, vai passar. Vai passar. Quantos creem? Vai passar. Você precisa segurar nas mãos de Deus. Você não pode permitir que os conselhos e os amigos estranhos tragam dúvida em relação à sua vida com Deus. Porque você vai ver, queridos, do capítulo 3 ao 41, Jó discute de tudo. Jó chega a falar de si mesmo, mas ele não tem dúvidas de Deus em momento nenhum. Ele não permitiu que os amigos colocassem de fato o coração dele contra Deus, para blasfemar contra Deus. Jó não blasfema contra Deus. Então nós precisamos entender isso. A teologia certa, queridos, aplicada de maneira errada, ela sempre vai ensinar que você deve orar mais, jejuar mais. Está sofrendo, está prostrado, está triste, precisa ser levantado, você não está aguentando, está muito pesado. Sabe o que a teologia aplicada de maneira errada faz? A teologia é certa. Porque orar é bíblico? Sim ou não? Jejuar é bíblico? Sim ou não? Se santificar é bíblico? Sim ou não? Só que o que a teologia certa, porque tudo isso é certo, o que a teologia certa de maneira errada faz e aplica? Você está nisso aí porque você não está orando, porque você não está jejuando, você está nessa condição aí porque você não se santifica. Irmãos, se orar for a resposta, Jesus não precisaria ter morrido,
Porque talvez você não seja uma pessoa que ore, mas tem muita gente que ora. Então, se o orar for a resposta, esses que oram já tinham alcançado. Mas a Bíblia nos ensina que até esses que oram precisam de um Salvador. Até esses que jejuam precisam do Salvador. Até esses que se santificam precisam do Salvador Jesus Cristo. Então a teologia certa aplicada de maneira errada, ela quer dar você ao crédito de que a mão de Deus seja mudada. E nós vamos então desenvolvendo ao longo dos anos frases e chavões, queridos. Por exemplo, quantos já ouviram essa aqui? Me lembrei dela agora. A oração é uma manivela nas mãos de Deus, que todas as vezes que você ora, ela se movimenta. Ouvi isso um monte de vezes. O que isso está querendo me ensinar? Não, se você orar, Deus move. Se você orar, Deus faz. Irmãos, eu vou dizer para vocês, existem momentos que a gente ora e Deus não faz. Tem exemplo bíblico, pastor? Vários, mas vou te dar um que chegou aqui agora. Davi começa a chorar, arrependido pelo erro que cometeu com Betseba. E chora, queridos, e jejua, e não come, e não fez barba, e não tomou banho. Ele se entregou a panos de saco e cinza. A Bíblia diz que ele não tomava banho, não comia, não conversava, não conversava com seus servos, chorava, jejuava todo dia. Por quê? Porque depois do pecado dele, Deus trouxe uma sentença, falou: Davi, o teu filho vai morrer. Eu vou recolher teu filho pelo que você fez. Com outras pessoas eu poderia tratar diferente, Davi, mas você é linha direta. Eu te levantei como rei segundo o meu coração. Você não vai brincar comigo dessa forma, Davi. Eu vou levar o teu filho com Betseba, eu vou levar. Aí ele falou: Senhor, não faz isso não. Deus falou: filho, não vem, vou levar. Senhor, não faz isso não. Chorou, jejuou, não tomou banho, não comeu, não fez barba, chorou, jejuou, santificou. Sabe o que Deus fez? Trouxe o menino para si. Se chorar, jejuar, orar. Pastor, o senhor está defendendo que eu não devo chorar, jejuar e orar? Não, estou defendendo isso. Estou querendo dizer para você o seguinte: significa que existem momentos que você pede e Deus diz não. Existem momentos que você jejua e ora e Deus nem responde. O que eu faço em momentos assim, pastor? Siga crendo. Não tem a ver com os resultados de você mover a Deus. Tem a ver que quanto mais você ora e jejua, mais Deus te move. É o inverso, queridos. Amados, eu estou há 28 anos caminhando com Jesus, sabe o que eu percebo? Sabe para que serve a oração, queridos? Na minha percepção, para me tornar mais íntimo de Deus. A oração não serve para Deus ser manipulado por mim, por aquilo que eu desejo que Ele faça por conta das minhas emoções. A oração serve para mim me aproximar, me tornar íntimo dEle, para que eu possa discernir a voz dEle, para que eu possa sentir o afago dEle, para que eu possa de fato me relacionar com Ele como uma pessoa e não como uma questão abstrata. Para muitos, Deus é um ser abstrato. Se eu perguntar para você, define Deus, você consegue definir? É uma força, pastor, é um cosmo, é uma estrela, é um... Que é isso, irmãos? Deus é uma pessoa que você se relaciona como essa que está ao seu lado, que você o sente, que você o ouve, que você desenvolve vida com Ele. Então a oração na teologia correta, ela tem como propósito não mudar a Deus. Então o amigo de Jó está colocando e atribuindo a Jó a responsabilidade de mudar a Deus por um quebrantamento possível. Está dizendo: Jó, se arrepende do seu pecado, cara, ora, filho, jejua, Deus vai mudar. Deus não vai mudar, irmãos. Ele é Deus. Sabe por quê? Eu vou usar um gatilho assim para você, Se você é uma pessoa que ao longo dos anos de vida você desenvolveu inimizade com alguém e talvez exista uma pessoa que não gosta de você, você está dizendo assim para Deus: Deus, que eu possa prosperar, minha família também, que a gente possa ser bênção. E tem outras pessoas que não gostam de você, dizendo assim sobre você: acaba com esse infeliz. Qual oração que Deus vai ouvir? O que está pedindo para acabar ou você prosperar? Aí você vai falar: não, a minha, né?
porque eu estou pedindo algo bom, a pessoa está pedindo algo má para mim. Aí a Bíblia diz assim, olha, pedis, pedis e não recebeis, lá em Tiago, porque vocês pedem mal. Só que daí ele dá o porquê que nós pedimos mal, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Em última instância, então agora eu vou jogar você dentro de um funil. O que você está pedindo? Deus, prospera-me, prospera a minha família, tal. Aí Deus está olhando para você assim, doidinho para te prosperar. Aí ele fica vendo, é verdade, né, filho? Se eu prosperar, você vai investir em missionários, você vai cuidar da viúva, do órfão. Não é isso mesmo, né, filho? Nossa, filho, estou vendo aqui, ó, você não colocou seu coração no dinheiro. Mas daí quando Deus olha para você, está falando assim, ó, Deus me prospera, prospera a minha família. E Deus está olhando para você, Ele está olhando o seu coração. 1 Samuel 16:7. E Ele está vendo assim, nossa, filho, vou te prosperar para isso aí? Você só quer ter carro novo, fazer inveja para os outros, casa da última geração, para todo mundo vir na sua casa e falar que a sua casa é a melhor do condomínio? Vou te prosperar para isso aí, filho. Você não tem coragem de dar uma esmola para quem precisa? É isso aí mesmo que você quer? Sabe, filho, se eu te prosperar, tem uma pessoa que está pedindo aqui para mim acabar com a sua vida, porque ele não gosta de você. Se eu te prosperar, como você não se dá bem com ela, já estou vendo aqui que a hora que você estiver no topo, você vai pisar ele. Vou te prosperar não, filho. Porque Deus, amados, Ele sonda o nosso coração. Nós pedimos tudo em nosso favor e nós queremos mudar a Deus pelos nossos pedidos. A gente não muda a Deus pelos nossos pedidos. Mas a oração tem efeito, pastor? Tem efeito. Quando ela tem efeito? Quando aquilo que eu e você oramos está no coração de Deus. Eu não me engano mais as pessoas, irmãos. Eu sou sincero com elas. Quando eu vou orar por alguém, eu falo assim, olha, irmão, eu estou orando, nós estamos fazendo a oração da fé, eu tenho fé, eu creio, mas não depende de mim. Houve um momento na minha vida, no cristianismo, onde as pessoas me procuravam muito para orar, expulsar demônios, e isso e aquilo, tal, e eu me achava, irmãos. Não, vamos lá, irmão, vamos enfrentar isso aí, você vai vencer, você vai sair. Hoje eu oro por uma pessoa, eu não falo mais para ela, você vai sair disso, eu não sei se ela vai sair. Eu não sei, querido, se ela vai sair. Quem sou eu para dizer que ela vai sair ou não? Então eu coloco convicções com as palavras certas, teologia correta, colocada da maneira correta. Então eu oro pela pessoa e eu falo assim, olha, irmão, eu creio. A palavra de Deus nos ensina que existe um Deus nos céus que está ouvindo a nossa oração. E eu creio que Deus pode intervir na sua vida, na vida da sua filha, do seu filho, pode intervir na vida do seu marido, eu creio. Mas eu estou dizendo que Deus pode, não estou dizendo que Ele vai. Os amigos de Jó estão dizendo, não, Deus vai. Você tem que se arrepender do seu pecado porque Deus vai. E a gente não sabe, irmão, se Deus ia. Hoje é porque a gente leu o texto e o livro está completo, né? 42 capítulos. Eu finalizo com você, Ministério de Música, por favor. Você só vence o desânimo, então, crendo na soberania de Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje de manhã. Eu não sei se você entrou na condição de Jó, onde você se vê prostrado e prostrada pelos sofrimentos que te acometem, onde você se vê às vezes assim, sem forças já para reagir. Eu não sei se você se vê hoje como amigos de Jó, dando conselhos distorcidos para pessoas a quem você ama, porque o que você tem para dá-los não tem nada a ver com a Bíblia, você está dando por causa dos seus corações. Ou eu não sei se você se vê como Jó se viu em meio aos amigos, só recebendo informações erradas a respeito do contexto. Eu não sei qual é a sua posição. Eu só queria desafiar você a confiar na soberania de Deus. Só se vence o desânimo, amados, crendo que independente do que nós somos ou fazemos, Ele segue no controle para mudar a nossa situação. Então lá no texto final, no capítulo 42, verso 5, Jó diz assim, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas por conta de tudo isso que eu vivi, hoje os meus olhos te veem. Deus se tornou íntimo de Jó.
Você vai um pouquinho mais para frente, então no versículo 10 do capítulo 42, que é o último capítulo, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, restituindo 2 vezes mais tudo quanto ele havia perdido, quando ele começou a orar pelos amigos que deram maus conselhos para ele. Quero dizer para você, só existe uma maneira de você sair do desânimo. Você precisa de fato colocar tudo que está chegando em você, sejam amigos, pessoas que se aproximam, circunstâncias, estruturas, você precisa colocar tudo isso diante de Deus e orar. Falar: Senhor, eu quero colocar a comunidade nas tuas mãos, a minha célula, quero colocar o meu cônjuge, quero colocar os meus filhos, quero colocar a esposa, quero colocar, Senhor, a minha vida profissional, os meios, eu quero colocar tudo nas tuas mãos, Senhor, eu quero orar por isso. Porque eu não sei, Senhor, de onde me vem o socorro, se o Senhor não trouxer ele a mim, eu não sei. Então eu quero colocar tudo isso nas tuas mãos. E quando você de fato começar a orar por essas coisas, não porque você tem um desejo ruim no coração de prosperar, para mostrar para as pessoas que você venceu a crise que você estava, ou simplesmente para deleites próprios, porque você queria tanto ter uma vida desse jeito, por isso você lutou. Mas quando você entender que a oração do justo na posição certa, ela é colocada diante de Deus sem pretensão de retorno, porque é sem pretensão de retorno, queridos. A Bíblia diz que Jó só começou a orar, falou: Senhor, assim como eu te conheci, os meus olhos foram abertos, e hoje eu te vejo, os meus amigos também precisam. Eles não estão entendendo o que o Senhor está fazendo, assim como eu também não estava até aqui. Amém, queridos? Às vezes você não está entendendo, mas Ele está fazendo. Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Comece a colocar a sua vida diante de Deus, mesmo que você não esteja entendendo nada. Mesmo que aquilo que você está enfrentando, pessoas entendendo dar bons conselhos, esses bons conselhos nem sempre são bíblicos. Comece a colocar diante de Deus algumas coisas que você não aceita, que você às vezes diz assim: Senhor, por que comigo? Por que com os meus? Por que, Senhor? Tanta gente ruim lá fora, por que comigo? Não tem a ver com a sua bondade, nem com a ruindade dos outros. Então eu quero desafiar você a orar nessa manhã, porque eu quero declarar que todo estado que às vezes te oprime para te trazer tristeza e depressão vai cessar por aquilo que Deus é capaz de fazer na sua soberania. E nós vamos profetizar isso em nome de Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom.